Liturgia do quarto domingo do Advento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo e bem-vinda, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para mais esse momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Estamos às portas do Natal. O tempo é curto, o coração parece acelerado, as decisões se acumulam e talvez muitos estejam vivendo exatamente isso. A sensação de que Deus está pedindo algo quando tudo dentro de nós pede apenas segurança. O quarto domingo do Advento que nós estamos vivendo hoje não nos prepara com pressa, mas com profundidade. Ele nos ensina que Deus não nasce no barulho, mas na confiança, não no controle, mas na entrega. É com esse espírito que escutaremos hoje a palavra de Deus, que nos revela um Deus que entra na história humana pedindo espaço no nosso coração. Acompanhemos as leituras deste dia. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Naqueles dias o Senhor falou a Acaz: pede para ti um sinal do Senhor teu Deus, seja nas profundezas da terra ou nas alturas do céu. Acaz respondeu: não pedirei, não tentarei o Senhor. Disse então Isaías: ouvi, casa de Davi, não vos basta cansar os homens, para que canseis também o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 23. É o Senhor quem faz o céu, quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Quem pode subir a montanha do Senhor? Quem pode entrar em sua santa morada? É o que tem mãos inocentes e coração puro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A segunda leitura dessa liturgia está em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para anunciar o Evangelho de Deus que ele havia prometido por meio de seus profetas nas Escrituras, acerca do seu Filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, constituído Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O evangelho desse quarto domingo do Advento está em Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, ele resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde já, convido você, nesse momento, a fazer conosco, acompanhar conosco aqui uma breve homilia para essas leituras. Este domingo nos coloca diante de uma pergunta silenciosa, mas decisiva. O que fazemos quando Deus entra na nossa história e bagunça muitas vezes nossos planos? O que você faz? Você já sentiu isso? Porque o evangelho de hoje, ele não fala de um Deus distante, mas fala de um Deus que se envolve em nossa vida, que atravessa a rotina de um homem justo chamado José, e assim
o convida a confiar quando tudo parece desmoronar em sua vida, na lógica social que José vivia. José não é um homem fraco, ele é justo. E ser justo na Bíblia não significa ser perfeito, mas ser fiel. Fiel mesmo quando não entende, fiel mesmo quando dói, fiel mesmo quando a lógica parece não ajudar. Ele ama Maria, mas a realidade que se apresenta fere o coração. E aqui já existe algo muito humano. José sofre em silêncio. Quantas pessoas hoje vivem esse mesmo silêncio? Você conhece pessoas assim? Coloca aqui nos comentários se você conhece ou não. Sim ou não. Silêncio de decisões difíceis, silêncio de lágrimas escondidas, silêncio de quem não quer ferir ninguém, mas também não sabe como seguir. Enquanto José pensa nisso, Deus age. E isso é profundamente consolador. Deus não espera José resolver tudo. Deus entra enquanto ele pensa, enquanto ele sofre, enquanto ele tenta ser correto. O anjo aparece em sonho, porque há dores que só José consegue tocar quando baixamos. Só Deus. Há dores que só Deus consegue tocar quando baixamos a guarda. E a primeira palavra é sempre a mesma: não tenhas medo. O medo paralisa, o medo confunde, o medo nos faz fugir da missão. Por isso o anjo não explica tudo de uma vez, apenas diz o essencial: Deus está nisso. E quando Deus está, mesmo quando o caminho difícil se torna possível, é melhor caminhar. Isaías já tinha anunciado: eis que a Virgem conceberá, Deus cumpre suas promessas. Mas quando quase nunca do jeito que esperamos. Acas pediu segurança, Deus ofereceu confiança. José queria clareza, Deus ofereceu presença. Emanuel, Deus conosco. Não Deus acima, não Deus distante, mas Deus dentro da confusão humana que nós muitas vezes vivemos. Na carta aos Romanos, Paulo nos lembra que esse Jesus nasce da linhagem de Davi, segundo a carne, mas é revelado como Filho de Deus, segundo o Espírito. Isso nos diz que Deus entra na nossa carne, na nossa história concreta, nos nossos limites. Ele não tem medo na nossa humanidade. Ele escolhe habitar na nossa humanidade. E José acorda e faz. Ele não faz discurso, não escreve textos, não tenta justificar-se. Ele faz. A fé verdadeira se manifesta mais nas atitudes silenciosas do que nas palavras bonitas. José ensina que confiar em Deus não é entender tudo, é obedecer mesmo quando o coração ainda está tremendo, ainda está receoso. Talvez este evangelho de hoje esteja falando com você, que está às vésperas de viver o Natal, mas com o coração cansado. Talvez Deus esteja pedindo a cada um de nós algo simples, mas que parece difícil para todos nós: confiar, perdoar, recomeçar, acolher. Se essa palavra toca você hoje, nesse momento, escreva aqui nos comentários apenas: Senhor, eu confio. Isso já é oração. O Natal não começa no presépio, ele começa no coração de quem, como José, decide confiar, mesmo sem entender tudo. E é assim que Deus continua nascendo no mundo, pois nós confiamos. Que esse quarto domingo do Advento nos motive ainda mais a confiar que Jesus vem nascer nas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou desse breve momento de leitura, escuta e reflexão na Palavra de Deus, deixa aqui o seu like, o seu comentário e partilhe esse vídeo com mais alguém. Convido você a rezar junto conosco mais um dia da nossa novena de Natal. E também, às 15 horas, o Santo Texto da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor.
O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.